Quem não encontrou, diga quando volta à escola bíblica dominical. Diz assim a partir do versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro servo. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo, o respeitem. Versículo 14. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo isso, eles disseram: não seja assim. Ajuda, Senhor, para que a tua poderosa palavra, Senhor, alcance cada um dos nossos corações. A cada dia que se passa, vivemos um mundo mais tecnológico, mas mesmo assim, essa poderosa palavra continua repercutindo pelo mundo, continua transformando vidas, e nações têm medo da palavra de Deus. Como nós falamos há alguns dias atrás, este livro ele é extremamente proibido nos países muçulmanos, é extremamente proibido na Coreia do Norte, é proibido na China, é proibido em vários países do mundo, porque eles têm medo, porque este livro pode derrubar uma nação. Mas no texto, Jesus, contando esta parábola, ele diz: olha, um certo homem tinha uma vinha. Ele deixou essa vinha na responsabilidade de alguns lavradores. O efeito imediato, os judeus entenderam que eles eram os lavradores, eles eram os responsáveis pela vinha. Foi confiado a eles. No sentido imediato, para nós que estamos ouvindo, quer dizer que Deus também nos dá responsabilidades. Deus tem nos entregado responsabilidades. Se você já leu a Bíblia, se você já ouviu a mensagem, se você conhece alguma coisa das Escrituras, então você tem responsabilidades. Quantos de nós aqui, por exemplo, nunca ouviu aquilo que Jesus disse? Ide e pregai o Evangelho. Todo mundo já ouviu isso? Então, se você ouviu, assim como eu ouvi, nós recebemos responsabilidade. E quando nós recebemos responsabilidade, quando nós recebemos alguma coisa, a gente vai ter que o quê? Dar conta daquilo que a gente recebeu. Se você recebeu algo que não é seu, aquele que te entregou, um dia ele vai voltar para saber o que ele te entregou e saber o que foi que você fez. Então, Jesus, contando essa parábola, ele diz que fez a vinha, ele arrendou, ele deixou na mão de uns lavradores e ele foi para fora da terra. Ou seja, ele saiu daquela região. Se bem que no sentido profético, Jesus subiu aos céus e foi literalmente para fora da terra. Mas no versículo 10 diz: e no devido tempo, e o devido tempo, no sentido profético desse texto, de fato, Deus, ele tem um tempo de todas as coisas. Deus está no controle da história. Meu irmão, quando você olha a história de José, que José era amado pelo seu pai, Jacó, ele recebe uma túnica de presente.
para ir olhar os seus irmãos. Ele se perde no meio do caminho. Aparece alguém e diz para ele: os teus irmãos foram para lá. Ele vai. Os seus irmãos o encontram. O lançam dentro da cisterna. Ele é vendido. Ele vai lá para o Egito. Lá ele fica na casa de Potifar. Potifar prospera. Mas a mulher de Potifar tenta contra José. Ele é caluniado. Depois ele é lançado na prisão de Faraó. O copeiro e o padeiro vão presos. Vão ficar lá na cela com José. Eles têm sonhos. José interpreta os seus sonhos. Eles são chamados por Faraó. Um é morto, um é condenado à morte e o outro fica com Faraó. Faraó tem sonhos. Aquele que estava preso diz: eu sei de alguém que interpreta sonhos. Faraó manda chamá-lo. José interpreta o sonho. Faraó coloca José como o maior do Egito, no trono abaixo apenas do próprio Faraó. José fica no Egito, o Egito prospera. Uma fome se espalha pela terra. Os seus irmãos vão até ele. José se revela, chama Jacó. E ao final de toda essa história, Deus diz que para isto aconteceram essas coisas, para dar livramento à família e ao povo de Israel, é porque Deus está no controle da história. Então Deus está no controle da história e Deus tem um devido tempo para essas coisas. Todas as vezes que os homens marcaram algum tempo para Deus, eu não sei como é que Deus faz isso, mas parece que Deus faz só para mostrar que o tempo não é o tempo do homem. Todas as vezes que o homem marca alguma coisa, não acontece no tempo do homem. Às vezes as pessoas falam assim: olha, eu vou fazer uma oração, vou passar 7 dias orando para Deus responder no 7º dia. E se ele não quiser responder? Como posso eu dizer que Deus tem que responder tal coisa em tal dia? Deus, ele tem um devido tempo. No sentido profético desse texto, Deus tem um devido tempo para a humanidade. De uma forma prática, Deus tem um devido tempo para a sua vida. E para aqueles que o escutavam, Deus tem um devido tempo em que as suas promessas se realizam. Mas no devido tempo que Deus tem, que Deus preparou, que só Ele conhece, Ele mandou um servo aos lavradores, para que se lhe dessem frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. Ou seja, o Senhor envia um servo para a vinha. E o servo vai lá porque ele quer o quê? Frutos. Ele quer produção da vinha. Ora, se eu deixo uma vinha com alguém, eu quero que a vinha dê uvas, né? É isso que dá a vinha, né? Uvas. Então eu quero os frutos. Imagine, você tem a sua vinha, você negocia, deixa com alguém, você passa um tempo, você volta lá e diz: cadê a produção do trabalho? E eles dizem: não, aqui não tem nada para você. Pode ir-se embora de mãos vazias. No sentido imediato, os judeus entenderam que aquilo era com eles, porque eles conheciam a sua própria história. E a sua própria história, no sentido profético, lá atrás, Deus havia enviado seus servos. Ele enviou Noé. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 6, Deus, que Noé achou graça, o Senhor achou graça dele. Ou seja, o Senhor viu nele algo que ninguém viu e disse: é esse. E Noé pregou durante muito tempo, o tempo suficiente para que as pessoas se arrependessem, mas a Bíblia diz que os homens não se importaram com isso. Eles apenas casaram-se e deram-se em casamento. Ou seja, eles viveram as suas vidas normalmente. Eles cumpriram os seus desejos, as suas necessidades, as suas paixões e não se importaram. Desculpa, irmãos, a minha voz. Hoje eu não vou gritar nem pular por causa da minha voz, viu? Mas Noé pregou. E tempo suficiente para que as pessoas se arrependessem.
e ninguém se arrependeu. Noé voltou de mãos vazias. Salvou-se ele e a sua casa. Interessante que a Bíblia repete essa frase muitas vezes nas Escrituras. Não é só lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, se não me falha a memória. Essa frase se repete muitas vezes nas Escrituras. A sua casa. Mas o Senhor enviou os seus servos. E aqueles judeus que estavam ouvindo, como diz os versículos adiante, o Senhor envia ainda um outro servo. Pela história do povo de Israel veio Moisés. Na história do povo de Israel veio Isaías. Veio Jeremias, Amós, Jonas e muitos outros profetas que, na sua maioria, ou na essência dos profetas, eles geralmente, ou quase todas as vezes, pregavam arrependimento. Ou seja, o Senhor sempre envia os seus servos para buscar frutos. E os frutos são transformações de vidas. As vidas transformadas são os frutos que o Senhor quer. Lembrem que um dos textos, uma das mensagens chaves do Evangelho é que Jesus veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Ou seja, Jesus veio salvar aquilo que estava perdido. Isaías 53, nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um segundo o seu próprio caminho. Mas o Senhor veio, como bom pastor, para nos resgatar e nos ajuntar como ovelhas suas. Então o Senhor quer frutos. O Senhor queria que a nação de Israel, que o seu povo, que os seus sacerdotes dessem frutos. Mas com